Como identificar dificuldades de aprendizagem em tempos de pandemia? Então, pessoal, a pandemia ela trouxe aí muitos impactos para a aprendizagem dos alunos. Isso foi mundialmente, não foi uma coisa só nossa, né? Uma coisa mundial. Então, aí bilhões de alunos foram retirados das escolas e tiveram que ficar em suas casas aí assistindo aulas remotas, né? Aulas que precisavam de várias tecnologias e muitos não têm essa tecnologia. Então, esse confinamento também, eles deixaram os pais com as crianças em casa. E esses pais começaram a observar aí que os seus filhos têm muitas dificuldades. Muitos deles já tinham e aí só fizeram intensificar durante essa pandemia. Outras crianças que não tinham essa dificuldade, mas agora passaram a ter essas dificuldades, iniciaram com essas dificuldades. Então, esse é o momento de intervir nessas dificuldades de aprendizagem para que elas não venham só a crescer depois. Então, o psicopedagogo, ele pode ajudar os pais a enfrentarem essas dificuldades, certo? Então, tem alguns fatores que eu queria falar aqui com vocês para essa questão da dificuldade de aprendizagem agora nesse tempo de pandemia. Primeiro, que são os fatores emocionais que podem influenciar. Nós vamos poder identificar aí a dificuldade em concentrar-se, né, da criança dentro de suas casas, até por ter muitos estímulos. Também tem a questão da vivência do luto. Muitas famílias perderam seus entes queridos e isso impactou também na aprendizagem daquela criança que está dentro de casa. Também, como eu falei agora, tem algumas crianças que já tinham dificuldades, então isso acabaram intensificadas agora, as dificuldades devido a essa ficar em casa, essa pandemia que fez com que ficassem em suas casas sem estarem frequentando uma escola. Também tem aquela sensação de ansiedade que muitas crianças aí estão tendo e até mesmo de depressão, certo? Por conta da questão do distanciamento social, principalmente do distanciamento escolar dos seus amiguinhos aí na escola, que eles não podem estar interagindo com eles. Também nós temos a questão dos fatores ambientais que podem influenciar. Então, em casa, às vezes o aluno, o estudante, ele não tem um ambiente adequado para os estudos. Também tem aquela questão das interferências externas, então, às vezes um barulho dentro de suas casas, pais conversando, familiares conversando, pessoas assistindo, às vezes os vizinhos também fazem algum certo barulho, então isso são interferências externas que também prejudicam e intensificam também aí as dificuldades de aprendizagem dessa criança e de concentração. Também tem a questão das ferramentas, que são inadequadas para o estudo. Então, muitas crianças não têm computadores, muitas crianças não têm uma internet boa, muitas crianças não têm um celular para poder estar assistindo às suas aulas. Então, isso também interfere bastante. Também tem a questão da conexão da internet. Então, muitas pessoas não têm conexão na sua casa que seja boa, outras nem têm conexão. Então, isso também vai ser um fator também de influência para essas crianças. Também tem a questão dos materiais impressos de baixa qualidade. Então, às vezes, o pai vai até a escola buscar o material para o seu filho, mas aquela qualidade de impressão ela não é tão boa. Às vezes, as imagens não são muito visíveis, né? Às vezes, não tem cores. Então, isso também influencia na questão da aprendizagem da criança. Então, os primeiros sinais aí que os pais podem observar, né? A questão da dificuldade da criança em ler e escrever. Como eu falei, tem crianças que talvez nem tinham essa dificuldade, mas que agora passaram a ter. Tem crianças que talvez já estavam lendo pouquinhas palavras, mas já estavam lendo e agora deixei. Né? Tem aquelas crianças também que se tornaram mais dispersas, então isso são sinais também para os pais observarem. Né? E tem dificuldade de se manterem atenta por um certo tempo. Tem também aquela dificuldade quando o pai for fazer a atividade de observar se a criança está tendo problemas nas operações matemáticas, se eles não estão conseguindo realizá-las. Também tem a dificuldade do raciocínio lógico matemático e também a falta de atenção, comportamento, aquela dispersão da criança, a agitação, a ansiedade, o esquecimento. Tudo isso são sinais que vocês, pais, podem estar observando nas suas crianças em casa. Então, o que é que você, pai, mãe, pode fazer? Ou até mesmo familiar que convive com essa criança. Você tem que ter um olhar atento, né, e reflexivo para observar mesmo o que é que essa criança está precisando, se ela está com essas dificuldades ou não.
e se você pode ajudar. E se você não puder, você busca um profissional. Também você tem que analisar a escrita e a leitura do seu filho. Tudo isso você vai poder fazer quando você estiver fazendo a atividade com ele, certo? Então, você também pode verificar se o seu filho tem realizado as operações matemáticas com dificuldades. Então, observe se ele consegue resolver sozinho, se ele consegue formar estratégias para resolver esses problemas, ou se ele sempre vai precisar de você para resolver aquele problema por ele, certo? Observe também, pai, o comportamento do seu filho, né, mediante essas situações de aprendizagem, se ele fica muito nervoso, muito estressado quando vai fazer a atividade escolar, quando você senta com ele, ou se você pede para outra pessoa fazer. Então, observe isso, que é muito importante. E também, pai, o que você pode fazer, né, que é muito interessante e importante para esse período também de afastamento escolar, é a questão de você procurar um profissional para ajudar você, para orientar você e para ajudar essa criança. Então, quando eu venho aqui falar com vocês, eu venho falar não só como profissional, mas eu também venho falar como mãe. Então, nós que somos mães, nós também entendemos o lado de vocês pais. Como é que está sendo essa jornada de atividades nesses tempos de pandemia, né? Quais são as necessidades dos filhos de vocês. Então, isso é muito importante quando a gente fala também não só de profissional, mas de pai para pai, de mãe para mãe, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo aí pelo direct ou pelo meu WhatsApp, que o link está aí na bio do meu Instagram. Qualquer coisa também, vocês podem estar buscando profissionais que possam ajudar, tirar uma dúvida. E observem, não deixem de observar as necessidades dos filhos de vocês e as dificuldades, porque a gente vai esperando voltar às aulas para que tudo venha a ser resolvido. A gente vai esperando que esse problema seja passageiro, quando na verdade esse problema ele pode ser intensificado cada dia mais. Então, o ideal é que você observe e procure já um profissional que possa te ajudar, tá certo? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e sempre me acompanhe aqui no Instagram, que eu vou estar trazendo muitas coisas legais para vocês aqui, informações que vocês podem estar compartilhando com outras pessoas, ok?